Mateus, capítulo de número 12, a partir do versículo 15. Nós vamos ler apenas do verso 15 ao verso 21. Diz a palavra do Senhor. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem a publicidade. Porém, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, clamamos ao Senhor nesse momento, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, sejamos iluminados, que o Senhor, ó Deus, conceda que a Tua palavra possa trazer a exortação necessária, devida, bem como também o consolo e a edificação, ó Pai, à Tua igreja. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor possa ajudar-me para que eu consiga transmitir a palavra do Senhor com fidelidade, diante daquilo que o Senhor, ó Pai, concede, meu Deus, no chamado à capacitação. Que a Tua igreja, Senhor Deus, possa ser instruída, que o Teu Espírito que habita no Teu povo, em todos nós, possa nos trazer, ó Pai, a clareza da Tua palavra, para que não seja as minhas palavras, mas o poder do Senhor, diante da Tua palavra, a edificar-nos, a exortar-nos e a nos trazer o consolo, Pai. Nós pedimos ao Senhor assim, certos de que o Senhor está conosco e que nesse momento o Senhor Deus falará aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos tendo a oportunidade, então, de continuar essa série de pregações que tem feito no Evangelho segundo Mateus. E agora, para alguns próximos domingos, estaremos aqui mais frequentes. Próximos 4 domingos estaremos aqui juntos, tendo a oportunidade assim, de dar mais continuidade, aprendermos mais desse Evangelho. É importante citar que entendo ser um dos principais propósitos de Mateus quando escreveu esse Evangelho, justamente a edificação da igreja para a qual ele escreve, eu acredito que foi a igreja de Antioquia, levando a elas a compreender a necessidade de estarem bem firmados na fé em Cristo Jesus diante da perseguição, diante do sofrimento, diante de tudo aquilo que a igreja estava vivendo. Eu digo isso também por quê? Primeiro, porque nós precisamos hoje ser edificados no Senhor. A cada dia nós precisamos de ser alimentados pela palavra do Senhor para podermos enfrentar não apenas o mundo à nossa volta, mas enfrentar até nós mesmos, para que nós mesmos não deixemos ser levados pela nossa própria vontade, de maneira a, mais uma vez, voltarmos àquela que é, digamos, a expressão, descer da cruz, ou seja, a vida humana, a vida em pecado. Sermos fortalecidos para vencer as tentações e procurarmos, de fato, andar no caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Então, nós somos, hoje, a igreja que, ouvindo essa palavra, precisa ser fortalecida e edificada na fé no Senhor. Enfrentando o mundo à nossa volta, bem como também enfrentando até mesmo nosso próprio interior. Mas também para que nós possamos perceber que quando nós lemos os evangelhos sinóticos,
e em determinado momento acrescentamos também o Evangelho segundo João, talvez você vai se pegar sem entender uma sequência histórica ou de momentos, de lugar, de situações. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, às vezes, a gente ler e perceber que determinadas histórias contadas pelos evangelistas parece que estão em momentos diferentes, em lugares diferentes. Se você observar na sua Bíblia, você vai ver esse relato em especial nós não temos nos outros evangelhos, mas ele está inserido num contexto em que, se você pega, por exemplo, o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, e observa o que está no relacionado com o dia do Senhor, logo após o relato que nós vamos ler hoje, Lucas já vai relatar o que nós veremos no próximo dia do Senhor, algo que está relacionado mais à frente do seu evangelho. Não está bem localizado assim. E isso por quê? Porque a intenção de Mateus, ele estruturou o evangelho justamente para que nós pudéssemos perceber, dentro dos acontecimentos, aquilo que estava cumprindo as Escrituras, como ele coloca desde o princípio. Ele mostrando como Jesus veio, sendo ele de fato o Messias, o prometido, segundo as Escrituras, e cumprindo assim as Escrituras. Por isso, a questão de sequência lógica e histórica, os acontecimentos, como Jesus saiu de um local e de fato foi para outro, alguma coisa que é colocada no meio que não aconteceu exatamente naquele momento, não é problema para nós, não pode ser problema para nós. A estrutura, a intenção do autor, quando ele de fato escreve, ele escreve justamente para trazer a nós essa compreensão. A igreja está sendo aqui alimentada por essa palavra para que percebesse que Jesus de fato é o Messias, ele é o rei que veio para governar, que já reina na terra e que cumpre nele de fato as Escrituras. Aqui, inclusive, nós vamos ter, mais uma vez, Mateus, ele interpretando uma das profecias, que nós vamos ver já, que encontra-se em Isaías capítulo 42, em Cristo, como sendo esse, de fato, o servo sofredor. Mas antes de nós entrarmos nisso, eu queria trazer aqui duas coisas relacionadas com os dois primeiros versículos. E a minha intenção nessa primeira parte é justamente tentar trazer para nós uma melhor interpretação, espero que seja assim de fato, uma compreensão daquilo que é a intenção do Senhor Jesus Cristo quanto à sua advertência para com aqueles que estão sendo curados por Ele. Por quê? Porque o que nós vemos aqui, diferente daquilo que eu já ouvi e muitos pensam, é que nós não estamos diante de um Jesus que temia a sua morte. Jesus, ele não deixa o local onde está, ele não deixa aquele contexto ali onde ele está com os líderes religiosos por temer a morte. Eu já ouvi em alguns momentos, estudando a palavra do Senhor e em pregações, acreditando que ele temia naquele momento a morte. Por quê? Porque ainda não era o seu momento. Se nós pararmos para pensar que Jesus Cristo, ele deixa determinado local com medo de ser morto, nós estamos colocando em xeque a sua própria soberania e a sua própria consciência de que o momento ainda não havia chegado. Jesus, ele nunca temeu a morte. Jesus nunca temeu a morte. O que nós vemos aqui, queridos, quando diz: mas Jesus, sabendo disso, sabendo de quê? Veja no versículo 14. Que retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida.
Jesus não estava temendo aqui, naquele momento, morte, de forma nenhuma. O que Jesus faz é justamente sair dali, e ele sai dali não porque temia a morte, ele sai dali com outro propósito muito mais especial. Por que eu digo que ele nunca temeu a morte? Talvez, e aquilo que eu já vi alguns colocarem, você pensa, no Getsêmani, quando Jesus está ali com seus discípulos, prestes a ser entregue pelo Judas, né, que na tradição aqui ontem à noite foi queimado, uma maneira das pessoas colocarem para fora a sua própria ira, a sua própria maldade, né, tradição de queimar o Judas, botar o homem na fogueira, pessoas odiando Judas, né, mas não amando, né, o Senhor que foi traído. Naquele momento do Getsêmani, a palavra do Senhor ali em oração foi: se possível for, afasta de mim esse cálice. Esse ponto é usado por esses para dizer que de fato Jesus estava a temer a morte. Queridos, Jesus nunca teve medo da morte. Ele veio para morrer. Como poderia ele temer a morte se ele veio para morrer? Ele veio para ser moído por nós. O Senhor agradou moê-lo por nós. Então ele não teve medo da morte. Perceba, aqui então, nós entendemos que Cristo, ao falar sobre a questão da morte ali, ele não está dizendo, naquele momento, afasta de mim esse cálice, do derramamento do seu próprio sangue, mas do desespero de alguma forma, ser deixado pelo Pai. Mateus capítulo 27, verso 43, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Pois ele leva sobre si todos os nossos pecados. O cálice amargo de Jesus, que ele bebe na cruz, não foi a morte, o temor da morte, mas de fato, mediante a morte, ele está levando sobre si todos os nossos pecados. E em Isaías capítulo 53, verso 6, lá diz claramente: moído para levar sobre si o pecado de todos nós. Imagina, queridos, que o Senhor ali pretende moê-lo, pretende levá-lo a ser crucificado. Aquilo que também nós tivemos na tradição, né? Lembrado aí na sexta-feira. Ele ali entregue para ser moído, recebendo todo aquele peso do pecado de todos nós, faz-nos pensar algo que deveria mexer com o nosso coração, que é como o Pai odeia o pecado. Deus odeia o pecado, tanto que pegou o próprio Filho para ser moído em nosso lugar. Tanto que o próprio Filho temeu este momento de levar sobre si todo o peso do nosso pecado. Por quê? Porque vivenciaria a experiência de ser abandonado pelo Pai. Deus odeia o pecado. Ele não tem prazer nenhum no pecado. Isso deve mexer conosco, para que a gente possa de fato refletir quando o pecado bate a porta, a tentação bate a porta, se nós estamos ali a agradar ao Senhor ou não. E em segundo, como Deus ama os seus escolhidos, porque Ele entregou o seu próprio Filho. O Deus eterno Filho se fez carne para ser moído e sobre Ele ser lançado todo o nosso pecado. E não só nosso, Ele diz, do mundo todo. Perceba que desde o princípio, desde o Éden, desde o contexto do primeiro homem, até o contexto do último eleito
que há de vir sobre essa terra. Todos esses pesos foram lançados sobre o Senhor. E se nós pensarmos numa questão de peso e quantidade, talvez a gente imagina, é muita coisa. Sim, mas também se lembre que não há diferença em tamanho de pecado. Jesus levou sobre si os nossos pecados. E poderia ter sido um pecado apenas, era o suficiente para ser abandonado pelo Pai e sentir então esse peso do abandono do Pai. Jesus nunca temeu a morte. Muito pelo contrário, ele se entregou à morte. O que de fato ele tinha ali é aquele momento de dor pela separação. E pensemos nós, pelo sangue dele derramado, nós temos comunhão hoje com o Pai. Os nossos pecados entristecem ao Senhor. É por isso que no momento da liturgia, nós procuramos confessar os Senhor os nossos pecados e clamar ao Senhor sua misericórdia, que nós tenhamos restauração a cada dia com o Senhor. Porque, queridos, não queira viver à parte do nosso Deus. Jesus, então, ali não teme a morte. Ele deixa aquele local porque ele temia, na verdade, era a vida das pessoas. Ele temia por aqueles que ali ainda estavam e queria, de fato, levá-los consolo. Veja, versículo de número 15 ainda, parte B, ele diz: muitos o seguiram e a todos ele curou. E por mais que ele possa advertir, perceba no versículo 16, essa que é a advertência, né, que demonstra para alguns a questão que ele temia, né, advertir-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Nós vamos perceber que, no fundo, o que Jesus está aqui a colocar para eles é aquilo que Marcos nos ajuda a perceber no capítulo 1, versículos 45. Marcos, capítulo 1, versículo 45. Que, de alguma forma, quando Jesus Cristo era exposto e a multidão, então, assim, começava a cercá-lo, ele era impedido de adentrar a cidade. Marcos vai dizer assim, no versículo 45 do capítulo 1, mas tendo ele, aqui ele fala daquele que havia sido curado, né? Mas tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecer fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então perceba que Marcos está pontuando que o propósito, e aqui eu acredito que é o mesmo contexto, é justamente para que Jesus ele não fosse de certa forma, né, impedido. Eu até falo de certa forma impedido, porque nós sabemos que o nosso Senhor adentraria a qualquer momento e a qualquer lugar, porque Ele é Deus, e Ele veio para fazer e realizar justamente aquilo a que foi colocado para fazer. Então, esse impedimento aqui, podemos observar bem como a aplicação da soberania de Deus e responsabilidade humana. Por quê? Porque Deus é soberano para permitir que Cristo, de fato, adentrasse e andasse no meio dos seus inimigos, como Ele já fez, de maneira que, ao procurar por Ele, ninguém mais o via. Mas também que o homem, de fato, fosse responsável por um certo impedimento do Senhor adentrar aquelas cidades e alcançar muitos outros que ele poderia alcançar, sendo assim esses homens, então, colocados como responsáveis por esse ato. Jesus não teme pela vida dos outros. Jesus percebe, né, a necessidade dos homens e permanece, então, atento a essas necessidades. E nós não temos aqui o texto relatando a mudança do momento. É provável que ainda estamos no contexto do mesmo dia de sábado, ele procurando assim, então, exercer a sua obra de misericórdia. Muitos o seguiam e a todos ele curou. Ele sempre esteve a percorrer as cidades.
anunciando o evangelho e curando os enfermos e expulsando os demônios. Desde o princípio, desde quando nós vemos lá em Mateus capítulo 4, onde ele sabe justamente da prisão de João Batista e sobe para a Galileia, ele inicia ali o seu ministério visivelmente diante dos homens, anunciando o evangelho do reino, curando os enfermos e expulsando demônios, curando a vida daquelas pessoas. Mesmo sabendo que aquelas pessoas seriam pessoas que iriam negá-lo, né? Nós vimos isso no capítulo 11, Mateus capítulo 11, no versículo 20 a 24, no contexto ali, quando ele fala de Ai das cidades, como Cafarnaum, Betsaida, cidades que de fato ouviram, mas que depois iriam negá-lo, iriam clamar por crucificação. Jesus, então, aqui nós temos ele sendo aquele que é o servo sofredor. Então vejam comigo agora, Mateus capítulo de número 12, versículo de número 17, nós temos aqui algo que está relacionado com aquilo que Mateus entende ser o propósito pelo qual Jesus advertiu aqui aquelas pessoas. Ele diz, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Jesus é o servo de Deus que anuncia juízo a todos os povos e atende aos sem forças. Perceba então que Mateus aqui vai trazer que Jesus nesse momento está se cumprindo mais uma vez a Escritura. E eu gostaria que você abrisse então a Bíblia comigo agora, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 42. Nós vamos ver então versículo 1 a 4. Deixa marcado aí a tua Bíblia em Mateus, porque nós vamos fazer uma pequena observação acerca da exatidão dessa interpretação de Mateus, e em especial, veja, é óbvio que Mateus não está relatando aquilo em momento imediato. Mateus, como um bom dos apóstolos, né, um bom apóstolo, seguidor do Senhor, chamado pelo Senhor, ele é um daqueles que está ali, junto com os discípulos, a ver o Senhor ressurreto, a ver o Senhor aos céus, início daquela obra. E em determinado momento, quando ele então vai escrever, ele já escreve esse evangelho ciente da clareza de quem é o Senhor e faz interpretações, inclusive, acerca da profecia em relação ao Senhor. Isaías 42, versículo 1 a 4 diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardem a sua doutrina. Eis aqui o meu servo. O título de servo aqui no Antigo Testamento, ele era muito utilizado, né, no caso de sendo servo do Senhor, ele era utilizado dando àqueles que eram chamados para cumprir uma missão específica dada pelo nosso Senhor. Por exemplo, nós temos o caso de Moisés, né, servo do Senhor. Deus mesmo fala com Josué, né, o meu servo Moisés. O próprio Josué também é chamado servo. E de maneira que a gente percebe nessa passagem essa questão do chamado, né? Eis aqui o meu servo. Entretanto, se você observar bem, e na nossa tradução a gente não consegue perceber isso, por quê? Porque aqui há uma variação da língua, tanto do hebraico como do grego,
Mateus, ele faz uma relação aqui do servo, no versículo de número 18, quando ele fala sobre o texto, tá? Mateus diz, eis aqui o meu servo. Em português, nós lemos em Isaías 42, verso 1, eis aqui o meu servo. E em Mateus capítulo 12, verso 18, eis aqui o meu servo. Entretanto, a palavra servo, conhecida no grego como doulos, não é a palavra que Mateus utilizou. Mateus, ele usa uma palavra aqui do grego, né, que pode ser pronunciada como pais, que não é de pai, né, de pater, mas pais, que era utilizada para crianças, poderia ser usada para meninos, como também era utilizada para filhos. De maneira que João, capítulo 4, verso 51, Evangelho de João, capítulo de número 4, verso 51, nós temos essas duas palavras utilizadas na mesma frase. João vai dizer assim, ele diz, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Veja, quando João diz, já ele descia quando os seus servos, ele usa a palavra doulos, lhe enviaram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho, palavra paz, vivia. Justamente a palavra usada por Mateus para dizer, eis aqui o meu servo. Perceba aquilo que eu disse, Mateus ao escrever, ele já conhecendo ao Senhor e percebendo e ciente de tudo aquilo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele está nos dizendo, o servo é o filho. Ele está aplicando diretamente a Cristo, sendo o servo de Isaías 42, o meu escolhido. Então aqui a gente observa de fato, né, que para nós como igreja, olharmos, e aqui principalmente a igreja, né, da Antioquia, olhar para o Antigo Testamento e olhar para Cristo é perceber que Cristo é o cumprimento perfeito da lei dos profetas, né, de toda a Escritura. Eis aqui o meu servo, o meu filho. Ele diz, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Nós lembramos que no momento de batismo, ouve-se essa voz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. E agora nós temos aqui Mateus apresentando mais uma vez este prazer do Senhor no seu filho, no seu servo, no seu escolhido. Em quem ele, veja, vai derramar o seu espírito. Ele diz, pus sobre ele o meu espírito, ou farei repousar sobre ele o meu espírito. Perceba que nós temos aqui algo que está relacionado com uma unção dada para uma obra específica enviada pelo Senhor. No Antigo Testamento, nós temos essa expressão justamente para que alguns homens pudessem realizar a obra do nosso Salvador. E em prol do povo do Senhor, em Juízes capítulo 3, versículo 10, por exemplo, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel para libertar o povo das mãos de Cusã-Risataim. Então o Espírito do Senhor vem e unge, né, Otiniel para ser ali o libertador, no contexto do livro de Juízes. Então nós percebemos que este servo, filho, a quem o Senhor tanto ama, a sua alma se alegra, ele coloca sobre ele o seu espírito para, e aí vem a missão do Senhor, anunciar juízo aos gentios.
ele promulgará o direito para os gentios. Não se pode confundir aqui essa missão do Senhor. Nós observamos ela, e aqui perceba, entendo ser o foco principal do contexto de Isaías 42 e do servo em si, que ele vai repetir. Nós vemos isso no versículo 1, 3 e 4 de Isaías de número 42. Veja, ele vai dizer no finalzinho do versículo 1, e promulgará o direito para os gentios. Verso 4, ele diz, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E no verso 3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Ou seja, ele fará a justiça, trará a justiça às nações. Quando nós observamos esse texto, quando diz os gentios, a melhor tradução que eu encontrei para aqui é nações, são povos. Então ele está dizendo que ele, esse servo, filho, ungido, chamado pelo Senhor a quem ele tanto ama, esse trará justiça às nações. Um comentarista chamado Oswald, alguma coisa assim, não se percebe bem o nome dele, J. Oswald, no comentário que ele faz do livro de Isaías, ele diz o seguinte: sabemos bem que no hebraico, e aqui ele usa a palavra mispat, denota muito mais do que equidade judicial. Em seu sentido mais amplo, ela envolve ordem social para o qual se dirige a preocupação de todos. Uma sociedade na qual não haja mispat, que é essa justiça, é uma sociedade na qual a única norma é a força bruta usada para engrandecer uns poucos. E assim a mispat divina que o servo estabelecerá nada menos do que a salvação divina definida em seu sentido mais amplo. Não estamos falando meramente de um perdão privado de pecados ou da imposição de um sistema humanamente designado para a redistribuição de bens. Esta é aquela ordem revigorante que existe quando a criação está está funcionando em concordância com o desígnio de seu Senhor. Então perceba, no contexto de Isaías, a palavra em si no hebraico, de justiça, que direito, essa mispat, ela vai muito mais além de uma questão de justiça em um povo, ou justiça social, mas ela está literalmente relacionada com a paz, podemos dizer assim, a graça, o conforto ou a unidade, a comunhão, quando o povo está vivendo e funcionando bem diante da lei do Senhor. Veja que nós temos no contexto de justiça, e Mateus vai trazer isso de forma mais clara para nós quando observamos aqui na questão do grego, a intenção de pensar, a questão de pensarmos que nós estamos a falar de algo que está totalmente relacionado com a lei de Deus, com a vontade do Senhor. Não é apenas uma questão de ser justo ou de fazer algo justo, mas é uma questão de estar literalmente relacionado com a vontade do Senhor, com a lei do Senhor. Em Mateus, ele vai utilizar aqui o que para nós é traduzido por justiça como crise. A palavra grega é crise, traduzida por juízo,
no Novo Testamento é utilizada para falar da justiça divina relacionada com o andar segundo a lei de Deus e a condenação ou salvação eterna. Então, perceba, Mateus está mostrando para nós que Cristo, uma vez cumprindo as Escrituras, ele é aquilo que em Isaías está determinado: o servo amado do Senhor, que, na verdade, é o seu próprio Filho enviado pelo Senhor para trazer, esse é o ponto, a justiça às nações. A justiça às nações. E ele fará isso, versículo de número 19, quando diz: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Ele fará isso justamente sem trazer essa animosidade entre os homens. E aqui eu percebo que este versículo 19, para mim, ele está totalmente relacionado com aquilo que nós vemos no versículo 16. Por quê? Porque a questão do não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, parece muito um contexto em que, uma vez que há aquele tumulto, aquela multidão, falando, anunciando Jesus, então, quando ele pede para que não o apresentem, expusessem, publicamente, parece que tem algo muito relacionado com a atitude dos religiosos, dos líderes, dos fariseus. Por quê? Porque você já se pegou, por exemplo, em uma discussão teológica, uma contenda, em que você está a falar, o outro começa a falar, e você talvez aumenta a sua voz, e daí a pouco você quer fazer a sua defesa, mas o outro também faz a sua defesa. Talvez de maneira mais clara aqui para nós, podemos pensar no momento em que Jesus está com Pilatos, ali naquela escadaria do Sinédrio, e ali embaixo está a população dizendo o quê? Crucificam, solta Barrabás, crucificam. Aquele tumulto, aquela gritaria, qual é a voz que sai do Senhor? Silêncio. Simplesmente o silêncio. Por quê? Porque você não veria o Senhor em meio a esses tumultos, justamente cumprindo assim esta Escritura. Por quê? Porque ele não veio para trazer, no meio desse tumulto, da gritaria das praças, no meio desta briga, podemos pensar como contendas, essas divisões acaloradas aos gritos. Ele não veio para trazer neste contexto a justiça às nações. Ele veio de fato como aquela ovelha muda, que foi entregue calada nas mãos dos seus tosqueadores, para que ali entregue pudesse trazer a todos os seus o genuíno, a aplicação perfeita deste juízo. Então, observando então aqui o versículo 19, percebo que ele tem essa total relação. Por quê? Porque ele não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. E continuando o versículo de número 20, ele tem então: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Cana, pode ser aqui uma vara ou uma haste, e a torcida, que fumega, é um linho torcido, como um pavio de um candeeiro. A questão é que no Antigo Testamento acredita-se que essas duas expressões eram usadas para se referir a um povo que estava sem forças, a um povo que estava ali a necessitar mesmo de auxílio, um povo cansado. Então, por isso, perceba, como a gente observando assim o texto, eu acredito que nos faz entender melhor
e olhar para essa obra, isso que o Senhor estava a realizar, e pensar como nós somos privilegiados, queridos, por isso. Como nós, uma vez fazendo parte dessa nação, desses gentios, somos amados, fomos privilegiados, não porque tínhamos nós na nossa mão, a gente bem sabe disso, a eleição não é algo que o Senhor previu, o Senhor não previu aqui a fé de ninguém, o Senhor não previu lá na eternidade, antes de fazer os céus e a terra, Ele não viu que nós íamos crer para poder nos eleger, de forma nenhuma, a gente sabe que não, mas também não tenho resposta, e assim, responder de forma lógica a eleição, olha, eu também acho que não. É algo divino, é algo meio que veio do supremo e divino conselho do Senhor. Mas veja como nós aqui encontramos aquilo que é o nosso conforto nessa passagem. Nós, de certa forma também, e assim como esses aqui, veja, o Senhor Jesus, versículo de número 15, nós vemos, ele saía e a todos ele curou. Nós vimos já anteriormente, ainda no capítulo de número 11, acerca do jugo, de colocar sobre nós o jugo do Senhor, diferente dos religiosos, que de fato lançam sobre homens pesos. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ver mais uma vez o nosso tempo de Páscoa, pessoas sendo flageladas, sendo crucificadas, furando as mãos, né, no contexto ali do centro da América, né, acho que no México. Nós vimos pessoas aí agora andarem, né, agachadas, né, se martirizando. Isso é um peso que a religião coloca sobre os homens. Mas nós podemos trazer também para o nosso meio, muitas vezes, o peso que nós temos sobre nós da religiosidade. O Senhor, de fato, Ele removeu tudo isso. E veja como Mateus, na estrutura que ele faz, ele colocou justamente o peso dos fariseus, né, a religiosidade. Depois, no capítulo 12, nós estamos vendo agora, ele inicia falando sobre o dia do Senhor, sobre o sábado, e aqui ele mais uma vez vem mostrar como ele veio para trazer a nós aflitos o seu juízo. Nós cansados, o seu juízo. Perceba que quando ele traz aqui, no versículo 15, né, a muitos o seguirem, a todos ele curou. Lembrem-se que além da cura física, ou seja, das enfermidades, o Senhor estava anunciando o reino dos céus, fazendo que as pessoas pudessem perceber que, de fato, o reino dos céus estava sobre nós, estava, né, já naquele tempo, havia chegado. Por isso, nós olhamos para esse texto e podemos então perceber que o Senhor, de forma nenhuma, ele viria como os religiosos fariam, sobre os cansados, sobre os aflitos, a trazer ali mais peso, a trazer, a moer, né, aos homens. Eu me lembro quando Paulo nos traz a seguinte orientação, queridos: os mais fortes suportem os mais fracos. É muito comum os mais fortes humilhar, rir, ou até mesmo ser peso para os mais fracos. Porque acontece muitas vezes daqueles que têm mais conhecimento da palavra, quando vê alguém que tem menos conhecimento ou é mais fraco na fé e se comporta de uma maneira que você vê aquilo não é o devido, normalmente sobre aquela pessoa há um peso. É muito bom quando alguém vai até aquela pessoa e lhe dar instruções, mas isso é raro. É muito comum o nosso coração fazer julgamentos para com aquilo que o outro está praticando.
ele não traria mais peso e dor ao sedento. Muito pelo contrário, como em seu ensino e obra, conduziria o homem ao caminho correto. Com seu poder, cura o homem de suas enfermidades. Aqui temos um contraste claro entre os fariseus, que de fato traziam peso, e o Senhor Jesus Cristo, que de fato traz alívio. Quando nós observamos então aqui caniço quebrado e pavio fumegante, o N. Hendrick diz que ele não apagará, consiste em que ele trará com profunda e genuína simpatia, com terna preocupação, a todos quantos se acham em extrema exaustão. Ele se preocupa, né? E conosco, e ele de fato vai à procura dos homens. Versículo de número 20, parte B, ele diz: até que faça vencedor o juízo. E diz em Isaías: ele promulgará o direito. Promulgará e é fazer sair, avançar e anunciar para fora. Com toda certeza, verdadeiramente fará conhecido o direito, o conselho e a justiça de Deus. Pois, como diz Mateus, até que faça vencedor o juízo. Até que, finalmente, todo o pecado e sua consequência tenha sido banida de vez e reine plenamente sobre a terra. E, por fim, Jesus, esse servo chamado, ungido, a quem o Senhor de fato derrama o seu Espírito, ele será guardado pelas nações. Veja o versículo 21, quando diz: e em seu nome esperarão os gentios. O povo que não teve direito a conhecer a lei, né, ensinadas nas sinagogas, agora está ali, diante da própria lei, feita carne, o próprio Senhor, esperando em sua terra ali ouvir a voz do nosso Salvador. Em Hebreus capítulo 6, vemos que esta esperança está firmada como um navio bem ancorado, pois o Senhor da promessa jurou em seu próprio nome haver uma vez que não há nada acima dele pelo qual poderia jurar. O Senhor de fato jurou em seu próprio nome, uma vez que não há nada acima dele pelo qual poderia jurar. Isso justamente para trazermos a nós a justiça. Então, perceba, o que eu quero aqui que a gente possa perceber, e a intenção, então, em resumo, concluindo. Quando Mateus apresenta em Cristo o cumprimento, então, dessa passagem de Isaías, e nós percebemos que ele, o servo sofredor, aquele que veio e vivenciou a sua humilhação nessa terra até a paixão, ele é o próprio Filho que se fez carne, amado pelo Senhor, totalmente em comunhão com o Senhor, é ungido pelo próprio Senhor para realizar esta obra de levar aos homens, aos gentios, às nações, a justiça, o direito do Senhor. Ele é esmagado pelo Senhor. Uma vez que ele, como vimos, não temia a morte, mas naquele momento da separação, ele é esmagado pelo Senhor.
Justamente porque o Senhor, ele não tem comunhão, relação, ele odeia o pecado. Ele então, esse servo, ele vem humilhado para padecer por nós. O próprio Filho encarnado para padecer por nós. De maneira que, por meio dele, nós pudéssemos ter reconciliação com o Senhor, perdão dos nossos pecados, segurança da nossa salvação nele, mas também chamados para fazer parte desse povo que vive para a glória do Senhor, a santidade do Senhor, ou seja, o juízo. De maneira que ao povo de Deus, chamado pelo Senhor, é dada esta condição de caminhar cada dia firmado na lei do Senhor, libertos da escravidão do mal, do pecado, libertos da escravidão de Satanás, do corpo, do mundo, chamados para poder estar vivendo essa comunhão com o Senhor. Perceba como aquilo que nós, em pensamento, em palavras, em ações e omissões, ou seja, como pecado, é algo de fato terrível para o Senhor. Quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, é como se nós estivéssemos vivendo uma vida totalmente à parte do Senhor e ignorando tudo aquilo que o Senhor realizou. Quando nosso coração de fato está endurecido devido ao pecado, aquela prática que não gera arrependimento e a gente, para não ficar feio, traz justiça própria, vai endurecendo o coração, cada vez mais nós vamos nos distanciando do Senhor, perdendo essa comunhão com o Senhor. Veja, se nós entendermos bem que de fato o próprio Filho, o servo, o Senhor não pegou o homem qualquer, ele pegou o próprio Filho para vir. E o próprio Filho temia, né? Lá nós ainda, se assim o Senhor nos permitir, veremos, no Getsemane, orar, Mateus fala que ele escorria sangue, o seu suor transformando como sangue, a agonia. Veja, a percepção dessa agonia não é a morte. Nós não tememos a morte. Os homens não percebem a gravidade do inferno porque não conhecem a Deus. E por isso olham para o inferno como o primeiro que não existe. E alguns, algo maravilhoso. Alguns tolos acham que o inferno é algo maravilhoso. Porque lá, de fato, você vai ter a liberdade de fazer sem freio tudo aquilo que você gostaria de fazer. É uma filosofia que engana o inimigo, de fato, apresentando uma grande mentira. Que a gente tenha consciência, queridos, que a gente tenha consciência de que Deus, ele não se agrada da nossa vida de pecado. Ele não se agrada do nosso pecado. O arrependimento é algo de fato necessário para nós, não no momento da nossa conversão apenas, mas todos os dias da nossa vida, para que ele tenha comunhão com o Senhor. Mas tenha uma coisa certa: nós somos chamados para viver segundo a palavra do Senhor, o juízo do Senhor. Mas o próprio Filho, uma vez que se fez carne, ele promulgou, anunciou e, veja, determinou e faz vitorioso o juízo, até que faça vencedor o juízo. Quando ressuscitou, tudo foi plenamente consumado. Por isso, quando fala, e no seu nome esperarão os gentios, nós podemos
olhar para nós e dizer: nós esperamos no Senhor. A nossa confiança deve estar no Senhor. A exortação para a nossa vida de santidade, ela não é um peso sobre as nossas costas. É uma responsabilidade que nós temos que ter diante do Senhor. Mas que em nossos corações haja sempre o conforto de nos lembrar: o Senhor já consumou. Eu não cruzo os meus braços na luta contra o pecado, mas eu abro os meus braços e me lanço confiado no Senhor, porque eu sei que Ele já consumou na cruz. O servo que se fez carne, o próprio Filho, aplica de forma perfeita a sua justiça, de maneira que se cumpre aquilo que Paulo mesmo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele já gente veio para Romanos 8. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos nesse momento, Senhor, mais uma vez clamar ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Senhor, muitos são, ó Deus, os atos, pensamentos, as palavras, tanta palavra vã que a gente fala, Senhor. Tanta palavra sem futuro. Tantas vezes a gente comenta algo, pensa algo, pensamos das pessoas, pensamos uns dos outros, murmuramos. É tanta coisa, Senhor. E tudo isso, Pai, é contrário à vontade do Senhor. De fato, Senhor nosso Deus, o Senhor tem nas mãos todos os nossos dias e conhece, ó Pai, o nosso deitar, o nosso levantar, e bem como também o Senhor nosso Deus, determinou todas as coisas. Por que, Senhor, a gente não consegue confiar no Senhor plenamente? Por conta da nossa natureza ó Pai, caída. Por conta do pecado, Senhor. Por isso, tenha misericórdia de nós. Fortaleça cada vez mais o teu povo, que já tem conseguido viver a cada dia, Senhor Deus, vencendo as tentações, as lutas, abandonando a murmuração, confiando no Senhor, que tem guardado a sua língua de falar contra os outros, contra o mundo, contra o Senhor. Fortaleça ainda mais o teu povo, que tem conseguido, ó Deus, bloquear os próprios pensamentos quando percebe que são pensamentos vãos. Fortalecendo cada dia mais a fé do teu povo, para que esses, ó Deus, possam cada dia mais ser instrumentos do Senhor para aconselhar e fortalecer a outros. E nós, muitos de nós, que estamos, ó Deus, ainda capengando, ainda em dificuldades, ó Senhor, tenha piedade, faça-nos lembrar cada dia, ó Pai, de que não há nenhuma alegria da parte do Senhor, de forma nenhuma, quando nós estamos transgredindo a Tua vontade. Em vários momentos. Nós vamos prestar conta das nossas palavras, vamos prestar conta do nosso pensamento. E o que nos teme, Senhor, o que nos entristece, não é pensar que nós vamos prestar contas disso, porque o sangue de Jesus já nos perdoou de todos os pecados. O que tem que nos entristecer, Senhor, é de fato a consciência, quando temos consciência de que tudo isso entristece ao Senhor e que de fato não é aquilo que o Senhor, ó Deus, se agrada. E quando prestarmos contas, de fato veremos ao Senhor e estaremos na presença do Senhor. Mas, Senhor nosso Deus, que o Senhor de fato tenha piedade de nós, porque queremos viver para a glória do Senhor.
A tua igreja, Senhor, necessita, ó Pai, de um viver, de um avivamento no Senhor. No coração, ó Deus, de fato quebrado e que confesse e que busca o Senhor, para que possamos vencer as tentações do nosso próprio coração e assim, ó Deus, sermos fortalecidos para viver a tentação que vem desse mundo. Que o Senhor, ó Pai, seja conosco. Abençoe-nos, ó Pai. Que o Senhor fortaleça nosso viver no Senhor. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Que o Senhor, ó Deus, nos conceda nessa semana o se lembrar a cada momento disso, Senhor. Fomos chamados à santidade, o Senhor é santo. E no Senhor, chamados como filhos do Senhor, também temos que viver a santidade do Senhor. E por isso, Senhor, ajude-nos nessa semana. A partir desse momento, Senhor, cada momento desse dia, santo dia do Senhor, a nos lembrar da Tua lei, da Tua palavra. Que a gente guarde a nossa língua, ó Pai, que a gente guarde o nosso pensamento, as nossas ações, para a glória do Senhor. Nós tememos a homens e muitas vezes temos medo de nos calar porque queremos ser agradáveis a homens. Nós podemos sim e devemos nos calar muitas vezes para sermos agradáveis ao Senhor. Por isso, ó Deus, seja conosco e nos ajude. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém.